Olá a todos e a todas, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Hora é Essa. O convidado de hoje é o Soutor Rui Miguel Pinto. Diz lá olá às pessoas, Rui. Olá, pessoas. Olá, Francisco. Muito obrigado por este convite, que já estava. Este convite já foi feito há muito tempo, mas só agora é que foi possível seguirmos com esta conversa. E olha, e muito obrigado pelo convite e pela paciência. Finalmente cá estamos. Não, é aquelas coisas que às vezes quando esperamos muito por uma coisa, quando ela acontece, ficamos mais contentes. Foi um prazer esperar por ti, Rui. E é um esperar por excelentes motivos, porque não foi, tu nunca disseste, olha, Francisco, hoje não dá porque tenho que ficar em casa a coçar a barriga. Não, é sempre coisas que relacionadas com o livro, não é? Andas a ir de um É lado para o verdade. outro, andas a ir de um lado para o outro por causa do segredo de tomar, e não há melhor razão para adiar um podcast, ainda por cima este podcast que, enfim, né, ainda se fosse uma coisa como deve ser, não há melhor razão do que estás com os leitores, teres alguma coisa para fazer em relação ao livro. E olha, podemos começar mesmo por aí. Portanto, para quem não conhece, o Rui Miguel Pinto é o autor do Segredo de Tomar, um livro que saiu este ano pela Porto. É um thriller histórico, que é algo que via-se muito há uns anos, na altura do boom do Dan Brown, mas aqui em Portugal nunca houve assim muitos escritores portugueses a apostar neste género. Temos o Gerard dos Santos, temos o Luís Miguel Rocha também, mas nunca foi um género assim muito escrito, portanto, e é uma das coisas é um dos géneros que eu mais gosto, portanto, quando percebi que ia ser lançado, fiquei bastante entusiasmado. Rui, O Segredo de Tomar é o teu primeiro livro, parabéns pelo lançamento, em primeiro lugar, e pelo sucesso que Muito está a ter. obrigado. Conta-nos lá um bocadinho então, és um estreante nestas leads, como é que tem sido lançar um livro, estar com os leitores, ir à feira do livro, ver que o livro vende bem, até vai para novas edições. Fala-nos lá um bocadinho sobre isso. Olha, tem sido uma experiência incrível. Nunca pensei. Era um sonho já antigo, é um sonho de adolescente. A ideia de escrever este livro surgiu na primeira vez que visitei o Convento de Cristo em Tomar e tinha 12 anos. E nesse momento sabia que acabei por perceber que mais cedo ou mais tarde acabaria por escrever um thriller histórico. Eu sempre fui muito influenciado pelo Dan Brown, como tu estavas a referir há pouco. Luís Miguel Rocha foi o autor português que mais me influenciou, e acho que o facto de ler estes livros e ser também eu um apaixonado por história desde criança, acabou por ditar o surgimento deste livro. Uh, foi um livro que demorou cerca de 2 anos a ser escrito, entre a investigação e a parte de escrita. Envolveu falar com muitas pessoas, envolveu ir aos locais onde o livro se passa, envolveu fazer uma cronologia muito grande a nível de acontecimentos, porque há muita coisa a acontecer em simultâneo no livro, que é algo normal nos thrillers, há sempre muita coisa a acontecer. E quando escrevi a última frase, foi um sentimento de concretização gigante, e tu sabes, conheces esse sentimento como escritor. E depois, quando chegou a parte de enviar o livro para as editoras, uh, foi, foi, foi um stress, não digo que a espera acaba por ser torturante, mas é necessário também sermos pacientes, vermos quais é que são as respostas que temos, e acabou por surgir o contacto da Porta Editora, neste caso um e-mail do Vítor Gonçalves, que é o meu editor, e falámos, tivemos uma reunião via Zoom. Eu expliquei ao Vítor que o Segredo de Tomar não era um caso isolado, tenho outros projetos esses nos quais já estou a trabalhar, e o Vítor pediu-me alguns dias para falar com os respectivos departamentos da Porta Editora, Esses dias e foram fáceis de passar, de certeza. foram incríveis, foram tão relaxantes que eu nem te consigo descrever. Não, a Porto era um sonho. Sabes que o Luís Miguel Rocha é o autor, é a minha referência como autor, não é o autor que mais influenciou a minha escrita, mas é a minha referência no que toca, a lidar com os leitores, à forma de estar. O Luís era uma pessoa muito humilde, apesar de estar no top de vendas, era uma pessoa muito humilde, muito simpática, muito disponível. E o facto de ter
de ter conhecido o Luís fez com que eu tivesse uma percepção daquilo que é ser um autor ou da forma correta de estar para com os leitores, para com os livreiros. E o Luís foi publicado pela Porto Editora. Portanto, a Porto era aquela editora que eu nunca pensei que fosse possível chegar. Era aquela editora que nem nos meus sonhos mais utópicos eu achava que ia acontecer. Mas olha, aconteceu e tem sido incrível. As feiras do livro, o contacto com os leitores, o carinho que tenho recebido, não dá para descrever. Tem sido fabuloso. Pá, fico muito contente por ti. É sempre bom quando aparecem autores novos e autores que escrevem bem, como é óbvio. Ah, e o teu livro, pelo menos tem tido várias edições, mostra que há receptividade do público português e isso é refrescante e é muito positivo. Se conheço bem essa sensação, não é? De lançar o primeiro livro, de estarmos. Às vezes nem sabemos bem se estamos a sonhar, se é verdade, se não é, que se merecemos É aquilo verdade. tudo ou não. O sentimento de ver o nosso livro numa FNAC ou numa Bertrand pela primeira vez é muito bom, aproveita bem isso. E vais ver que lances quando se lançar vai ser sempre fantástico chegares a uma livraria e ver livros teus. E sim, o carinho do público é muito do que nos faz, às vezes, valer a pena aquelas horas infindáveis que estamos a escrever sozinhos ou que não sabemos se o que estamos a escrever é bom ou não, em que temos dúvidas do nosso trabalho. Parece que nessa altura as coisas, esses momentos não são maus, mas são menos bons se dissipem todos. Ahm, Epá, e olha, parabéns. Eu já li, se não lesse não estavas aqui, não é? Mas porque eu sou um péssimo ator e não consigo dizer bem de livros que não li. Ah, e faço parte da trupe de fãs histéricas do Rui Miguel Pinto, Ok. É daquelas bom saber. né, e do Gritinhos e tudo. E espero ansiosamente pelos próximos trabalhos. Olha, diz-me uma coisa: disseste que tiveste a ideia para este livro aos 12 anos, quando foste visitar o convento de Tomar. Sim. Portanto, mas não começaste a escrever nessa altura, né? Começaste um bocadinho mais tarde. E quando começaste a escrever, foi já com o intuito de eu vou publicar isto? Ou foi numa Eu de eu vou-me comecei, eu comecei a divertir? escrever eu comecei a escrever com 12 anos. A questão é, o manuscrito que eu comecei a escrever com 12 anos, se o leres agora, é semelhante a uma aventura dos 5. Portanto, não tem Claro, nada a ver com o thriller. obviamente, claro, com 12 anos. Mas houve muita coisa no que toca às passagens subterrâneas que percorrem Tomar, houve muita coisa que foi aproveitado neste livro e que eu com 12, 13 anos comecei a pesquisar, comecei a falar mesmo com historiadores, a questionar o que é que era real e o que é que não era. Houve muitas ideias aproveitadas com 30 que que surgiram com 12. Mas eu confesso que aquela vontade de escrever surgiu com muita força na altura da pandemia. Eu sempre adorei escrever, mas durante a pandemia fomos obrigados a ficar confinados. Eu estive a trabalhar remotamente, eu estava a trabalhar em gestão de tráfego, fiquei a trabalhar remotamente e isso permitiu-me ter mais tempo para escrever. Nos fins de semana também não podia sair, não podia fazer os trilhos que eu gosto de fazer de mochila às costas, não podia ir surfar, não podia fazer nada, portanto tinha que estar em casa e foi escrever. A escrever foi uma espécie de salvação, e ainda bem que o fiz porque acho que nunca mais vou ter tanto tempo para escrever como tive nesse período e aproveitei. Mas as ideias, é curioso porque tu, por norma, tens uma ideia-chave. Eu sei que isto é diferente de autor para autor, mas aquilo que aconteceu foi eu idealizei um princípio, idealizei o fim, e depois os vários pontos-chave do livro foram surgindo. E eu fui fazendo a ligação até as peças do puzzle encaixarem todas, mas demorou muito tempo até isso acontecer. Aliás, eu já ia a meio do livro e havia cenas que não sabia como é que iam acontecer. Ok. Não, isso acontece. Pronto, há vários tipos de formas de escrever o livro, não é? Primeiro, vou dizer palavras que acho que nunca ninguém foi dito, que é bendita Covid-19 então, viva o Covid. Não vou dizer venham mais, porque não convém, Não. mas, mas, mas pronto, nasceu aqui Trouxe-nos nasceu a ser coisas boas, atual. atenção, é inevitável Trouxe dizer isto. algumas, sim, Trouxe é verdade, algumas. é verdade. Mas claro que o embrulho global, enfim, não é Não uma foi bom. experiência. Pá, Não. eu sou professor, dei aulas à distância, acredita que.
Nós queixamos de dar aulas, às vezes é cansativo, mas à distância ninguém merece. Mas pronto, mas nasceu o segredo de tomar. Uh, Olha, ia-te perguntar, desse teu método de escrita, como é que também te organizas? Já percebi que tens o início e o fim e depois o meio vais construindo. Eu, por acaso, não consigo muito bem organizar dessa forma. E admiro quem consegue, não é? Porque quem olha para o teu livro, aquilo parece tudo tão bem estruturado e tão bem organizado. E depois no final ainda tens que rever tudo para ver se as pecinhas batem todas certas. Também dá muito trabalho, como é óbvio. Sabes que eu Ah, acho que o teu método de escrita também é muito influenciado pelo género literário que tu escreves. Porque é complicado tu escreveres um thriller e não teres as coisas muito bem planeadas, porque tu no thriller tu tens que saber para onde é que vais. claro. Ah, por exemplo, a questão do segredo, eu tinha que saber o que era o segredo, eu tinha que saber para onde é que o livro ia, porque tu, à medida que vais lendo o segredo de tomar, eu vou fazendo promessas e eu tenho que saber para onde é que estou a levar o leitor. E tu, noutros géneros literários, como é o caso de um romance, tu tens géneros literários que te permitem uma liberdade um bocadinho diferente. Eu escrevendo thriller, ainda para mais o thriller histórico, onde estou sempre dependente de factos, essa liberdade acaba por ser menor. Portanto, o planeamento é muito, é muito necessário, é importantíssimo haver um planeamento, porque há aqui outra questão que é o Dan Brown, por exemplo, o Dan Brown escreve sobre factos históricos que não aconteceram, mas ele coloca-os para ficar bem na narrativa. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu prefiro não colocar uma determinada cena e adaptar e pôr noutro local, mas as informações que são dadas serem verídicas. Portanto, se ele está naquela igreja é porque aquela igreja era de facto templária, é porque aquela igreja estava lá no tempo do Golden Pies, a passagem subterrânea tem que existir, eu não posso inventar. Eu sinto uma grande necessidade e talvez seja por isso que eu tenho recebido muitos feedbacks de leitores que gostaram do livro e que sentiram necessidade de visitar Tomar depois de lerem o livro. E isso não seria possível se eu inventasse. Por isso, esse planeamento que tu mencionas é mesmo, da minha parte, é mesmo que acontecer, senão não sei para onde é que vou. Não, é fundamental. Eu sou aqueles escritores meio neuróticos, tem que ter tudo muito, muito bem planeado, quase ao capítulo antes de começar, senão sinto-me incompleto. Mas no que Certo. toca a livro histórico, o teu livro é um thriller histórico, também eu escrevia já romances históricos. Eu estou 100% de acordo contigo, que é, os meus livros históricos têm 90 ou 95% de verdade histórica e depois os outros 5% são as personagens fictícias que eu crio para meter naquele contexto histórico. Mas tudo o que é acontecimentos ou locais tem que ser reais, que é para dar Sim. verosimilhança à narrativa. Era uma das perguntas que tinha para te fazer, né? Já respondeste, fantástico, excelente, menos uma para eu fazer, que é exatamente sobre a vertente do realismo histórico. Pelo menos para mim, enquanto grande apreciador de história, eu dou muito valor a um autor que, para além de uma boa história com bons personagens, e uma história que nos faz querer saber o fim, que acho que é isso que nós, quando estamos a ler, queremos ser engolidos pelo livro, não é? Acho que na parte histórica é muito importante haver os acontecimentos serem verídicos, portanto, os locais serem mesmo assim, e eu acho que isso dá Sim. um trabalho muito grande. É mais fácil inventar, como é óbvio neste caso, ou inventar, no caso do teu livro, uma igreja templária, um subterrâneo que não existe. Dá-me jeito agora aqui um subterrâneo, vou aqui criar. Eu acho que é muito mais difícil, mas também muito mais prazeroso para um leitor que dá, e são muitos, atenção, eu acho que são muitos leitores que dão importância a este tipo de realismo histórico. Epá, ainda bem que tiveste esse trabalho, porque catapulta logo o livro para outro patamar. Diz-me Mas uma sabes que coisa. Diz isto. eu sinto que isso é importante. Sinto que isso é importante porque nós, neste momento, nós vivemos numa era em que facilmente um leitor agarra no telemóvel e consegue perceber Sim, se sim, algo sim. foi inventado ou não. E convém, eu sinto necessidade de, só para tu teres uma ideia e tu leste o livro, A Gruta do Sangue, eu fui à Gruta do Sangue. Eu tive que esperar até o verão para a Gruta do Sangue estar seca para tentar perceber se poderia haver ali uma passagem subterrânea. Uhum. Curiosamente, a gruta não estava seca e eu acabei por estar com água pelo joelho de lanterna lá dentro. Mas há necessidade de tentar perceber, é possível fazer isto, não é? Porque as coisas que não são reais no livro ou que há dúvida são precisamente situações em que, por falta de documentação histórica, tu não sabes se aconteceu ou não. E eu aí posso brincar. Agora, determinados episódios que estão devidamente documentados, pá, é para estarem tal e qual como está no escrito, portanto não vou inventar aí.
de facto cada vez é mais fácil. Aliás, eu tenho leitores que estavam com o telemóvel ao lado e iam ao Google ver, deixa lá ver se isto existe mesmo. Portanto, essa pesquisa que tu fazes e que eu faço é importante. Acho que é importante e acho que dá um gozo diferente ao leitor depois perceber, não, isto de facto é mesmo como ele descreveu. Acho que Até porque se não é for assim, preferível. se calhar não pode ser um romance histórico ou um thriller histórico, porque a parte histórica é mais ficção do que histórica, não é? Sim, E não, isso estás a dizer é muito verdade, já me aconteceu numa feira de livro, neste agora na última, por causa dos meus bastardos de Hitler, sim. ter uma leitora que me disse: eu gostei muito e o que eu gostei mais foi que eu tive o livro inteiro com o telefone ao lado no Google a ver se o que tinhas lá era verdade. E era. Eu até suei, olha, parece que o livro está a ser avaliado por um professor num exame, não é? Mas sim, há pessoas que fazem isso, ou não digo tudo, 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 mas Tu a eu faço pensares isso que ela também. te ia aparecer com um conjunto de incongruências que tu tinhas Epá, posto e eu, ia pôr eu, tudo em causa. eu trabalhei para que isso não acontecesse, lá está, mas eu quando escrevo tenho essa. Os livros históricos a mim cansam-me muito, exatamente para esta vertente de realismo histórico, porque eu penso sempre, ok, se eu escrevo um livro sobre o final da guerra em 1947, o livro tem que ser lido pelo maior ou pela maior especialista deste período histórico e ele não pode encontrar uma única incongruência histórica. E vou trabalhar para isso. Claro que depois pode haver um pormenorzinho ou outro que nos escape, não somos perfeitos, e também fizeste isso de certeza que é dar o livro depois a entendidos no assunto para que te possam Sim. indicar incongruências. Eu vi na parte final do livro que fizeste isso, e já vamos falar um bocadinho sobre isso também. A pergunta que eu tinha para te fazer, antes de irmos para essa parte mais da pesquisa, que eu acho que o teu livro está muito bem pesquisado e trabalhado nesse sentido, mas é porque a tomar, é porque viste o convento e a partir daí veio a ideia, porque os templários, porque eu pessoalmente gosto imenso de temas relacionados com os templários. São temas já muito falados e trabalhados nos livros, nos filmes, etc. Mas a verdade é que quando. E há muita coisa sobre os Templários, mas aquilo que eu percebi nas minhas parcas pesquisas, diz-me se eu estou enganado ou não tanto, há muita informação sobre os Templários, mas a informação mais superficial. Se quiseres informação um bocadinho mais rebuscada ou coisas mais pormenor, não é assim tão fácil de encontrar. Mas as minhas Assim, pesquisas foi isso que o- tive a ideia. os Templários, se nós contarmos com a fundação dos Templários até ao seu fim, est- são cerca de 200 anos. E a verdade é, tu se procurares informações mais próxima do fim dos Templários, tu tens imensa documentação, até porque o julgamento dos Templários foi um dos julgamentos mais mediáticos da Idade Sim, sim, Média. sim, sempre. Mas se formos ver a fundação dos Templários, tu tens pouquíssima informação. Por mais, há dezenas de autores a escreverem sobre Templários a nível histórico, mas são teorias, porque a documentação, a base, é a mesma e não foram encontrados documentos novos em relação aos Templários. Aquilo que tu tens são cartas de doação, são documentos papais, tu não tens muito mais. Porquê Tomar? Tomar Tomar para mim é uma cidade é especial, sempre foi desde o momento em que a visitei, porque é uma cidade onde o centro histórico não é muito grande e tu tens tudo. Tu tens desde ruínas romanas, tens um castelo medieval, tens um convento manuelino, num pequeno espaço tens tudo. E tens uma história riquíssima. E envolta em mistério, porque Tomar está envolta em incertezas, em muita coisa, e quando falas com tomarenses que conhecem a sua história, tu ficas maravilhado com a quantidade de coisas que ainda há por descobrir. E os Templários, tal como te estava a dizer, são uma temática que, apesar de muita gente se ter aventurado a escrever, continua a haver muitos pontos de interrogação. Sim, Uh, é se calhar dos temas e medievais que mais envolta em mistério e por isso se calhar é um sim, tema tão interessante para, olha, para se usar num livro, não é? mas Ah, sabes que a grande questão, e é isto é isto que fascina muitas pessoas em relação aos Templários, que é como é que uma ordem que foi fundada por 9 cavaleiros em meia dúzia de anos consegue um poder sem limites. Os Templários ficam na Terra Santa durante 7, 8 anos, pedem uma audiência com o Papa, portanto regressam e vão a Roma, pedem uma audiência com o Papa, e a partir dessa audiência dá-se um crescimento que nunca ninguém conseguiu explicar. Os Templários estavam, portanto, não havia nenhum rei, não havia, ninguém tinha poder perante
perante a Ordem do Templo. Os Templários respondiam apenas perante o Papa. E isso nunca tinha acontecido, e aquilo que se coloca é eles encontraram algo. Eh, os Templários possivelmente fizeram escavações junto ao Monte do Templo, às ruínas do Templo de Salomão, e diz que podem ter encontrado algo. Tu já sabes o que é o segredo. Pronto, o segredo é ficção, apesar de há documentação que Posso levar uh, para aí? É, possa levar para aí. ok. Uh, Importante. e a verdade é que nunca. O thriller histórico não é muito escrito em Portugal. Tu começaste a nossa conversa a dizer isto. O thriller histórico não é muito escrito em Portugal. E não sendo muito escrito em Portugal, não só não é escrito em Portugal, como tu tens pouquíssimos thrillers históricos passados em Portugal, numa localidade portuguesa. E nós temos uma história tão rica que eu achei que devia pegar em Tomar, pegar em Monsanto e construir ali uma trama. E olha, e nasceu o Segredo de Mar acabou por nascer assim. Eu acho que uma das razões também para não haver muitos autores a aventurarem-se no thriller histórico é o facto de demorares mais tempo a escrevê-lo por causa da questão da pesquisa. Sem Porque se dúvida. escreveres um thriller puro, preocupas-te com as questões policiais, mas não tens de te preocupar com locais, com datas, com. Portanto, demoras muito menos tempo e tu, a escrever Os Bastardos de Hitler ou a escrever outros romances históricos, has de demorar muito mais tempo a escrever do que quando escreves aqueles livros de ficção como a mãe, digo eu. Ah, Agora, se calhar, estou a dizer uma barbaridade. Se calhar até não, demoraste não, menos tempo a escrever Os Bastardos de não, Hitler. olha, não sei. Eu não sou daquelas pessoas que consigo dizer quanto tempo demorei cada livro. Sei que foram 2 anos e tal cada um deles, mais ou menos. Ok, ok. Não, Os Bastardos, obviamente, como deves calcular, implicou maior escavação histórica, andar à procura de coisas, e é um período um bocado desorganizado em que não havia assim, informação não estava tão disponível como seria de esperar. Para o mãe, tive que andar a ler muito relatório científico das Nações Unidas e não só sobre as alterações climáticas, sobre projeções científicas que vão haver nos próximos anos, ou do que pode vir a haver nos próximos anos em relação ao nosso planeta. Também me exigiu alguma pesquisa. Mas o que estavas a falar é a verdade. Eu para escrever um livro de fantasia, por exemplo, dá-me trabalho criar o meu mundo com as minhas regras, mas não tenho que andar a fazer pesquisa histórica. Portanto, sim, é diferente, sem dúvida. Eu digo que um bom livro leva sempre tempo e dá sempre trabalho, mas indiscutivelmente eu acho que um livro que queira ser historicamente correto implica sempre outro tipo de trabalho e de pesquisa e diria até de cuidado. E depois, claro, depende Sim, também do período histórico. Há períodos que é mais fácil encontrar informação, que até há muita coisa. Há outros que nem por isso. De certeza que já te aconteceu aquela fantástica sensação que é estás para aí 3 ou 4 horas ou mais à procura de um pequenino pormenor, porque na tua história é importante saber daquele pequenino pormenor, e depois não encontras. Portanto, tens que mudar ali, se calhar, um capítulo ou dois, porque não conseguiste encontrar a informação que precisavas. E isto é fantástico. Adoro isso. É um sentimento Sabes, maravilhoso. eu nunca, essa situação nunca me aconteceu. Acho que nunca aconteceu porque eu antes de decidir o que é que faço, eu vou Procuras fazer a primeiro. pesquisa, faço a pesquisa toda e depois digo, ok, dentro desta informação que eu tenho, o melhor plot é isto. Mas posso dizer que eu cheguei a um ponto, há uma personagem histórica que eu abordo no livro, que é o Hugo de Pan, que é o fundador dos Templários, Uhum. e não há muita informação do Hugo de Pan em português. Eu gastei todas as fontes portuguesas sobre o Hugo de Pan e tive que ir para as fontes francesas. E acabei por pedir ajuda a uma professora de francês para me traduzir algumas informações, algumas entrevistas de historiadores franceses, para tentar perceber, ok, dentro desta informação o que é mais plausível. Não vou entrar aqui em muitos detalhes porque posso depois dar aqui um spoiler em relação ao livro, mas é aquilo que tu dizes, as fontes que nós procuramos depois acabam por cingir muito o rumo que a história leva. Por acaso, isso que estás a referir, eu só fiquei de pé atrás numa situação que foi precisamente na questão da Gruta do Sangue, que era, se eu tivesse entrado na gruta e a gruta fosse toda em pedra e não fosse escavada, como é na verdade, eu não tinha posto aquela fuga subterrânea a terminar na gruta. E teria que mudar tudo. Lá está, para ser real.
Mas eu percebo isso que dizes. O quereres fazer algo e depois quando vais ler as informações percebes, é pá, fogo, eu queria fazer isto assim e olha, agora saiu furado. E não vai dar, vou ali enforcar-me e já volto. Pronto, mas faz parte da nossa profissão, Sim. digamos assim. Olha, Rui, obrigado por este testemunho. Eu acho que é importante quem nos ouve perceber o trabalho também e a dedicação que é preciso para escrever um livro que seja histórico, que tenha informação histórica. Não sei se te acontece contigo, mas às vezes recebemos mensagens de malta que quer escrever ou que está a pensar escrever um livro. E eu acho que somos um país que gosta de história, no geral. Temos muita gente a querer escrever livros, ou romances históricos, ou thrillers históricos, ou seja o que for. E eu acho que, primeiro, é ajudar estas pessoas o máximo que pudermos e entusiasmá-las para este ofício. Mas também é importante eles saberem que, em termos de trabalho, o que os espera é um empreendimento que não é, que nem sempre é fácil, que não vai demorar tempo, não é? Não escreves um romance histórico em 2 ou 3 meses, como se calhar noutros géneros é possível, e exige realmente dedicação. E pelo que eu vi no final do teu livro, Paulo, nessa tua dedicação também tiveste ajuda, e ainda bem que assim foi, não é? Pediste conselhos e ajuda a muita malta, pá, e mostra a inteligência da tua parte nesse sentido. Uh, Tiveste que falar com quantas pessoas ou com quais? Consegues aqui dizer-nos que é para nós termos uma noção do que custou, no fundo, que este segredo de tomar fosse parido? Olha, eu vou, agarrando só aqui na primeira parte da tua pergunta, eu vou contar aqui uma pequena história, vou tentar encurtá-la, mas Histórias é, do, é uma. histórias do avô Rui, excelente, então vá, vamos Sim, embora. é uma história que eu gosto sempre de contar em apresentações, ou em conversas, ou em entrevistas. Faço sempre a questão de contar esta história porque acho importante. Eu, quando estava a escrever o livro que viria a ser O Segredo de Tomar, um, não fazia ideia de o que era escrever um livro, o que era publicar um livro, e acabei por enviar mensagem ao Luís Miguel Rocha. Enviei mensagem ao Luís Miguel Rocha através do Facebook, na altura, e mal eu sabia que o Luís ia responder. O Luís, só para os nossos ouvintes terem uma ideia, o Luís foi o primeiro autor português a entrar no top do New York Times, teve milhões de livros vendidos e era a nível do thriller histórico ou do thriller religioso, porque o Luís abordava muito a temática do Vaticano. Das religiões, sim. Uh, o Luís era um monstro a nível nacional. E a verdade é que o Luís acabou por me responder e disse, o Luís na altura estava a fazer sessões de autógrafos do norte a sul do país, nas Bertrãs, e disse-me para eu aparecer numa das sessões, naquela que fosse mais próxima da minha localidade, para falarmos um pouco. E eu fui ter com o Luís, dias depois fui ter com o Luís, e nós tivemos cerca de uma hora a falar sobre tudo, sobre Templários, sobre o Vaticano, sobre escrever um livro, sobre cuidados que deveria ter depois ao assinar um contrato de edição. O Luís Opa. foi incansável. Foi um O Luís foi mentor, incansável. foi um mentor autêntico, não é? Sim, Uh, quando não tinha, quando simplesmente não me conhecia. E é engraçado porque quando eu te dizia no início da nossa conversa que aprendi muito com o Luís na forma da maneira de ser, a forma como se dá aos leitores, como a simpatia, o sentido do humor. O Luís tinha um sentido de humor fabuloso. Aprendi muito com ele. Mas o Luís fez uma coisa que eu jamais me vou esquecer. Ah, ao dar-lhe o livro para ele autografar, a dedicatória do Luís foi para o Rui Pinto, colega da escrita, que mais cedo ou mais tarde figurará nos mesmos tops que eu. E o Luís, infelizmente, viria a falecer 2 anos depois desta conversa. Mas a verdade é que quando eu estava a atravessar uma das fases mais difíceis do livro, aquelas fases que tu mencionaste há pouco de quereres desistir, que pensas, epá, eu se calhar isto não vale a pena, isto não faz qualquer sentido, se calhar ninguém vai querer ler isto. Quando eu atravessei esse momento, e são momentos que para mim pessoalmente nem família nem amigos te conseguem ajudar ou persuadir. É algo que tem mesmo que ser uma conversa contigo mesmo para é verdade. avançares. Aquilo que fez com que eu seguisse mais pequena ideia
Falei com o Luís de Matos, que é o presidente da Templar Corps, faz muitas palestras a nível de Templários, é um poço de conhecimento no que toca aos Templários. Falei com ele. Aliás, ele fez a revisão do episódio histórico logo no princípio do livro, passado em Tomar em 1307. Ajudou-me imenso. Falei com muitas pessoas em Tomar, as pessoas ligadas aos monumentos, pessoas que conhecem muito a tradição da cidade, porque neste tipo de livros é importante tu falares com pessoas que tenham conhecimento local, Sem dúvida. que não sendo tão metódico como é a nível de documentação histórica, muito do conhecimento que eles estão a passar foi passado de geração em geração e não se deve descurar esse conhecimento. Mas foram umas dezenas, Francisco. Já não consigo precisar, mas foram assim umas dezenas. Olha, não, começando pelo fim, não te quis interromper. É importante termos a noção de. Isso estavas a mesmo a dizer, não é? Um romance histórico tem. Não se escreve sozinho muitas vezes, é preciso ajuda de. Porque nós não sabemos tudo, não encontramos a informação toda e é preciso recorrer a essa ajuda muitas vezes especializada e não tão especializada assim. Disseste uma coisa muito interessante que é ir aos sítios e falar com as pessoas dos locais, porque conhecem às vezes mais do que um historiador, ou conhecem histórias mais interessantes e mais populares do que um historiador. Mas se me permitir voltar ainda mais atrás, à história do avô Rui. Epá, olha, é uma história bonita, sem dúvida alguma. A dedicatória do Luís foi profética e foi profética, estás nos tops onde ele teve também. E acho que ficou aqui uma homenagem bonita a um escritor português muito bom, que eu gosto muito pessoalmente. Não o conheci pessoalmente como tu, mas conheço o trabalho dele e depois é isso, e quando nós partimos é isso que fica. Não sei se já pensaste nisso, mas não sei quanto tempo vamos viver, esperemos que seja muito, mas um dia que não estejamos cá, os nossos livros estão. E eu acho que isso é um legado. É talvez das coisas que mais me deixa acordado à noite. Curiosamente, não é isso, é o legado que deixamos, qual é que é o sentido de tudo isto. E olha, tu dizias, acho que dizias isto antes de termos começado a conversa, que por norma as conversas começam a divergir um bocadinho para além da escrita, mas uma das coisas com as quais eu me tenho debatido mais nestes últimos tempos tem sido isso. Qual é que é o nosso papel? Quando publiquei o livro e quando tive a possibilidade de conhecer muitos leitores, muitas pessoas, uh, percebi que o nosso papel é através de gestos pequenos ou através dos gestos que conseguimos ter, ajudar as pessoas e deixar este lugar um bocadinho melhor do que encontramos. E sinto que o Luís fez isso. O Luís fez isso e o nosso papel como autores acaba por ser um pouco isso. Eu acho que o género literário que escrevo não é propriamente um género que vai ajudar muita gente, porque não vai, e eu reconheço que há autores que, através dos livros, ajudam muita gente. Mas se daqui por 50 anos, não sei se vou estar vivo, que estava, mas daqui por 50 anos houver Também um leitor, apreciava. epá, era bom, era bom, eu gostava. Se houver um leitor que depois de ler O Segredo de Tomar, sentir necessidade de conhecer a cidade, o meu papel foi bem feito. Ou sentir curiosidade de conhecer um bocadinho mais sobre o país, acho que é. Porque nós, por norma, eu acho que escrevemos com base nos autores que nos influenciaram. Sim, sim. Acho que, por norma, isso acontece. E aquilo que mudou o meu mindset, aquilo que fez com que eu quisesse escrever, foi ler O Anjos e Demónios do Dan Brown. O Anjos e Demónios do Dan Brown passa-se em Roma, Roma e Vaticano, passa-se em 5 horas, o livro passa-se em 5, 6 horas. E aquele thriller de tu não saberes o que é que vai acontecer a seguir, de haver um perigo iminente em cada capítulo, misturado com pistas do período renascentista. Eu achei aquilo divinal. E eu cheguei ao fim do livro, eu tinha 12, 13 anos quando li o Anjos e Demónios, eu cheguei ao fim do livro e pensei, pá, eu adorava ser capaz de escrever uma coisa destas e deixar o leitor agarrado como eu fiquei. Portanto, se depois de partir houver alguém que sinta isso com o Segredo de Tomar, é pá, olha, o meu papel está a ser, como autor, acho que o meu papel está a ser, foi bem desempenhado. Sem Assim como o dúvida. teu, porque, olha, eu ainda não li o Bastardos de Hitler, mas todas as pessoas Falha com grave. quem eu falo.
Epá, por acaso é. Por acaso, não, mas Beleza. está na lista porque sabes que eu não leio quando estou a escrever. Eu, quando estou em processo de escrita, não leio, só leio livros mesmo de história, livros de não ficção. Aquilo que acontece é depois do livro estar escrito, eu tiro a barriga de misérias e leio tudo aquilo que está em falta. Portanto, eu Aí, tenho um monte de livros eu- para ler. O Bastardos de Hitler está lá, mas ainda não tive esse privilégio. Mas todas as pessoas que leram o teu livro, eu ainda não falei com nenhuma que não tivesse chorado. Portanto, a tua. Pá, daste É com gente verdade. muito chorona, pá. Dou-me com gente sensível, Francisco, é verdade. Mas é um facto. Portanto, é para isso acontecer, o despertar emoções, é sinal que o teu trabalho como escritor passou. Passou e foi bem feito. Pá, sem dúvida. Portanto, E concordo de certeza comigo quando há um leitor que te diz que não conseguiu pausar o teu livro ou custou muito ler. Ah, eu digo sempre isto, eu comecei pequenino, não é? E uma coisa é a tua mãe ou a tua avó dizer: Ah, filho, gostei muito, ok, obrigado, és minha avó, és quase obrigada a dizer isso. Quando é uma pessoa que nunca viste na tua vida, não fazes ideia quem é, não tem nenhuma obrigação de, pá, de elogiar o teu trabalho, de gostar daquilo que tu fizeste. E notas que é um elogio sincero, pá, é como dissemos há não bocadinho, tem preço. parece que aquelas horas todas infindáveis, que são muitas, então na parte histórica são mesmo muitas, que perdemos barra ganhamos com o livro, pá, parece que valeu a pena. Sim. E. Pá, e estavas a dizer uma coisa olha, este episódio que sirva nem que seja, primeiro para conhecer o teu trabalho, que vale muito a pena, embora acho que há sempre, a maior parte dos leitores deve conhecer, porque está nas e nos tops todos. Mas também acho que só por isso já valeu a pena, serve aqui como uma pequena grande homenagem ao Luís. E disseste uma coisa que eu acho que merece ser agora aqui sublinhada, e eu também tento fazer isso. Uh, Pá, quando alguém nos pede alguma ajuda, seja maior ou pequena, obviamente não consigo arranjar contratos de edição para ninguém, porque não sou editor, nem tenho uma Sim. editora, mas uma palavra de incentivo, nem consigo ler os livros de toda a gente, já houve malta é que eu já apanhaste um bocadinho também de tudo. Há malta mais, pá, sem tanta vergonha que pede, lê o meu livro. Opa, isso é mais difícil, não é? Mas um conselho ou uma ajuda ou ler um bocadinho do livro, ou seja o que for, isso não se nega a ninguém, acho eu. E acho que quanto mais gente escrever, melhor para o panorama literário português. Estamos numa fase em que está muita gente a escrever e a publicar, e eu acho que isso é muito bom. Se calhar daqui aos 50 anos tu falaste, vamos recordar estes anos como, não sei se uma era de ouro, porque isso é se calhar um bocado pomposo, mas uma era que muita gente apareceu a escrever e a escrever bem. Sabes Pá, que as isso, editoras também estão a abrir mais estão a as abrir, portas aos, exatamente, aos autores exatamente. portugueses do que Mas abrem, estavam. É um mas facto. abrem as portas porque há vendas para isso, não é? Porque as editoras são um Sim. negócio e se não vendesse nada, tivessem prejuízo, ou só tivessem prejuízo com autores portugueses, certeza que não abririam tanto as portas. Portanto, há realmente há mais gente a escrever e há uma maior abertura também, como tu disseste muito bem. Mas Isso olha, deixar nota-se. também aqui uma singela homenagem e um singelo agradecimento, porque sinto que essas portas se estão a abrir muito devido ao trabalho que é feito a nível de redes sociais por parte de bookstagrammers, por parte de. E tu sabes do que eu estou a falar, muita gente que, através das suas contas, lê os nossos livros e acaba por fazer uma divulgação fantástica, que muitas vezes nós não conseguimos, ou até mesmo as editoras têm dificuldade em fazer. E a verdade é que tens pessoas com milhares de seguidores que fazem boas críticas do teu livro, que dizem o quanto gostaram da história, e isso faz com que haja cada vez mais leitores a quererem ler autores portugueses. E sinto que houve alguma abertura também por parte das editoras por causa disso, porque temos muita gente, temos cada vez mais pessoas a defenderem autores portugueses. E pronto, há uns anos acho que jamais eu teria esta oportunidade na Porta Editora, e há cada vez mais editoras a apostarem. A saída de emergência onde tu estás aposta imenso nos autores portugueses, e é bom. E talvez daqui por 50 anos o panorama nacional seja um bocadinho diferente, tal como tu estavas a referir. Continuamos a ter os grandes nomes da escrita estrangeiros, mas os autores portugueses têm um lugar cativo nas livrarias. Era bom sinal. Era muito bom e, como disseste e bem lembrado, as redes sociais têm contribuído
primeiro para um aumento de nível de vendas, que é no fundo depois o que mais interessa no negócio, mas sim, tem contribuído muito. Claro que não são todos bookstagramas, também em todo lado há quem trabalhe bem, quem trabalhe mal. A mim irrita-me um bocadinho, agora aqui um pequeno parente, aquela malta que está lá só para ganhar livros de borla e às vezes nem os lê ou nem cumpre com as parcerias. É verdade. Uh, mas no total, no global, sem dúvida alguma, que primeiro já conhecia malta mesmo muito, muito porreira. E alguns passaram de influencers para amigos até. Sim, E que, como diz a dizer, de forma altruísta, gostaram do livro e dizia toda a gente e ajudaram sem dúvida que o livro não só que tivesse mais algumas vendas, mas que fosse falado, porque às vezes o difícil, um livro para chegar às massas, o autor tem que ser o nome conhecido e o livro tem que ser conhecido. Porque depois as pessoas não estão tanto no Instagram, porque o Instagram acaba por ser uma bolha, ou TikTok. sim, Elas ajudam, eu acho, é que o livro possa sair dessa bolha e possa chegar às massas, possa massificar-se e que as pessoas, quando vêm, porque há muita gente depois compra o livro no Continente ou na Notes, seja onde for, porque ouviu falar muito bem do livro. Pá, isso não se paga, não é? Como disseste bem, nós não conseguimos fazer isso, porque primeiro que seria estranho, nós a falarmos bem do nosso livro. Epá, o meu livro é o melhor de é todos. estranho. É É, esquisito. é estranho. Eu sou terrível a vender o meu livro. Portanto, uma opinião que seja insuspeita vinda de alguém das redes sociais, claro que é muito bom. E já agora, bom apontamento mais uma vez, agradecer a toda a malta que gosta de ler e que quando gosta de um autor português ou de um livro de um autor português, que realmente ajuda que esse livro possa Sim, chegar um bocadinho mais longe, porque, pá, acreditem que se houve uma mudança nos últimos 5 6 anos no panorama literário português, obviamente que estas comunidades online, que muitas depois deixaram de ser online, também já são físicas, sim. tiveram um papel, sem dúvida, importante. Olha, Rui, se calhar agora já aqui para terminar, uh, próximos lançamentos, disseste que já estavas a escrever e disseste logo ao teu editor quando o conheceste que eras uma máquina da escrita e tinhas imensa coisa já pendurada, tal seja. Uh, não te querendo comprometer com nada e não querendo que digas nada que não é suposto dizeres, há alguma coisa de um projeto futuro que possas partilhar com o vastíssimo auditório do Hora é Essa? Somos para aí uns 4 ou 5. Olha, é mais do que algumas apresentações que fiz. Não, não, aquilo que posso dizer do próximo projeto é um thriller, portanto vai ser um thriller, passado entre Portugal e Espanha, e que terá como pano de fundo o Caminho de Santiago, Ok? localidades históricas do Caminho de Santiago. Portanto, vai haver um ladrão que é procurado pela Interpol que vai fazer assaltos, vai fazer roubos em algumas dessas localidades históricas. Vai haver uma luta de poder já muito antiga entre a Arquidiocese de Santiago e a Arquidiocese de Braga. E vai haver um historiador, portanto, um professor de História da Faculdade de Coimbra, que vai ajudar as autoridades portuguesas a encontrar esse ladrão. Portanto, é um ladrão que vai deixando pequenas notas à medida que vai realizando os roubos. E o professor vai estar a trabalhar com as autoridades portuguesas e espanholas para encontrar esse ladrão e evitar que uma verdade destrua o caminho de Santiago. Não posso revelar mais nada, posso dizer que estou a fazer os possíveis para que o livro seja escrito até ao final do ano, ou pelo menos até ao princípio do próximo ano, de forma a ser publicado em 2026. Vamos trabalhar nesse sentido, mas a história, estou a gostar muito da história, estou a gostar muito das personagens que estou a criar e acho que está encaminhado. Agora é aquela parte em que aquele planeamento que tu dizes que precisas mesmo de fazer, eu já o fiz, já está mesmo a terminar. Agora é só mesmo sentar-me e escrever. Olha, isto agora é um conselho da Migra que ninguém nos ouve. Eu, pelo menos, com esse tipo de timings, se bem que até ao final do ano ainda falta algum tempo, não é? Eu, como leitor, prefiro que o livro demore mais um bocadinho, mas que venha espetacular, do que às vezes há pressões de prazo e não sei o quê. Eu prefiro parece uma ideia muito gira, atenção, e estou ansioso por poder ler o teu novo trabalho. Homem, escreve com o tempo que for preciso. Não, isso Diz-me foi só aqui um. uma, Diz. uma das coisas que eu disse eu na altura falei com o Vítor Gonçalves, com o editor, e uma das coisas que ficou logo falado foi que se eu não. O livro só seria enviado se eu tivesse a certeza absoluta Ótimo, daquilo que estava fantástico. ali. Uh, Claro. Ele próprio me disse: se eu só enviasse o livro no final de 2026, só enviava no final de 2026. Eu não tenho essa pressão,
a nível de timings. A Opa, editora ainda deixa bem. totalmente à vontade. Por norma, sou eu que imponho esta pressão em Sim, mim eu mesmo. também, eu Não, também, eu não. também faço isso comigo próprio e sou um bocado masoquista, porque não devia. Até porque esta não é a nossa profissão, se fosse era mais simples. Diz-me só Sim. uma curiosidade, deste novo livro, há alguma personagem do Segredo de Tomar que possa aparecer, ou é um setting, um conjunto de personagens totalmente diferente? É assim, é um conjunto de personagens completamente diferente, se bem que aquilo que eu estou a tentar fazer é que a personagem principal que estou a criar, o tal professor da Faculdade de Coimbra, ah, vou fazer com que ele se torne o protagonista nos próximos livros que vou escrever, nos próximos projetos. Portanto, vou tentar trabalhá-lo ao máximo para acabar por se tornar familiar dos leitores. Não vou utilizar nenhuma personagem do Segredo de Tomar por uma razão muito simples. O Segredo de Tomar a História começou a ser idealizada na altura em que eu estava a estudar História na Faculdade de Letras. De tal maneira, o Miguel Sousa, o protagonista, é um estudante universitário e é muito parecido com o Rui, o Rui estudante universitário. E o Segredo de Tomar acabou por ser muito pessoal nas personagens que eu criei. E eu estava a precisar de me distanciar um pouco dessas personagens. O Segredo de Tomar, eu diria que foi o projeto de uma vida, e Hum. agora que a estrutura já é diferente, já tenho um acompanhamento diferente, posso. Não é preciso ser tão pessoal. É importante ser pessoal, porque se nós não formos pessoais, eu creio que os leitores sentem isso e não se Sim, identificam sim, com os sem personagens que dúvida. crias, Não, se nós não gostarmos do mas nosso livro, os leitores também não passa é essa isso. paixão, não é? Portanto, isso é É isso. Tu fundamental. tens que acreditar na história que estás a escrever, porque senão o leitor também não vai acreditar. E eu vou-te confessar uma coisa e acho que ainda não falei isto a ninguém. Ahm, eu visitei Tomar há umas semanas. Fui a uma sessão de autógrafos no continente e acabei por ir com a minha namorada e fomos visitar Tomar. Ah, e eu tive uma conversa na Igreja de Santa Maria dos Olivais com uma daquelas pessoas que eu te digo que é um poço de conhecimento, que faz visitas por Tomar, que sabe imenso da história. E nós tivemos ali uma conversa, possivelmente de uma hora, sobre diversos temas que eu não explorei no Segredo de Tomar e que davam para um livro, davam para uma continuação da história do Miguel. Maravilha. Força, trabalha. Portanto, eu não sei até que ponto é que não haverá uma nova história do Miguel. Por enquanto, não está nos planos. Vou-me focar nestes novos projetos com esta personagem que é professor universitário, uma espécie de Robert Langdon ou de. Pronto. Uhum. Mas eu não me ponho de parte de escrever um novo livro do universo do Segredo de Tomar. Mas por Eu, enquanto ainda é. eu fiz-te esta pergunta porque tu no final do Segredo de Tomar, e não te preocupes, não vou revelar nada, mesmo ali no final há um personagem que diz ao principal, a um dos principais, que espera revê-lo muitas vezes em breve, e quando ele voltar, for ao. Pronto. Sim. E deu-me logo vibes de anjos e demónios no Vaticano. E pareceu-me bem, pareceu muito bem, Quem sabe? daí ter perguntado. Pareceu mesmo que deixaste ali um ganchozinho para poderes pegar naquela cena e voltar a trabalhá-la mais tarde. Vamos ver, vamos ver. Ok, não, depois já ter já ter esse plano, Não, como e foi numa de se eu quiser tu quiseres, escrever uma ok, nova ok, história do sim, eu também Miguel, tenho faço aqui isso. material. Tens aí um ganchinho para te agarrares. E fizeste muito bem, pá, foi inteligente. Olha, Rui, foi um prazer falar contigo e conhecer-te finalmente. Olha, muito Eh, obrigado, Francisco. Foi muito boa esta conversa e obrigado pelo convite, porque o primeiro podcast em que entrei foi o teu. Começaste Portanto, logo aqui, pá, merecias mais, pá. Fogo. opa, Eh, não. não, olha, obrigadíssimo por teres vindo olha, e por teres aceito. Ehm, foi muito bom falar contigo. Tenho a certeza que teremos mais oportunidades para apareceres aqui, porque vêm mais livros, não é? Então há logo mais razões para voltarmos a conversar. E para a malta que nos ouve, obrigado por nos terem ouvidos. Quem não conhece o livro do Rui, pá, não sei o que é que estão à espera, não é? É um thriller histórico como há muito, se calhar, não se via no nosso país. Vale muito a pena ler e conhecer, e como o Rui O disse, Francisco está a exagerar, mas obrigado. nada, então, pá, quando me subornaste, estava tudo decidido Foi, foi. ia Epá, dizer mas estas olha que eu coisas. acho que não te subornei o suficiente também para falares tão bem, Francisco. Sou Então sincero, vou baixar tá? aqui um bocadinho o tom, então. Sim, a fasquia tem que ficar. O livro é mais ou menos.
A capa é assim um bocado de coisa. Não adorei a fonte letra. Não, não me lembro da sequer, não, nem liga isso, mas há malta que vem dizer-me, olha, eu gostei muito do teu livro, mas a fonte da letra, eu, pá, ok, isso não é comigo, não, não. A crítica não é para mim. Bem, desculpem lá a parvoíce. Rui, olha, para fechar, muito obrigado mesmo por teres vindo. Obrigado, Francisco. Foi um prazer, uma conversa muito interessante, que foi para lá dos livros e ainda bem. Eu gosto sempre de conhecer o autor que escreveu as palavras dos livros que eu gosto de ler. Pá, olha, e obrigado por teres vindo. Despeito das pessoas para seres um menino bem educado. Obrigado a todos os que nos estão a ouvir e olhem, foi mesmo um prazer estar aqui com o Francisco. E para quem ainda não leu O Segredo de Tomar, espero que seja uma boa leitura e que faça uma boa companhia. Para quem já leu, espero que tenham gostado. Te acompanha nos próximos lançamentos, exatamente. Pessoal, muito obrigado, fiquem bem, leiam muito, opá, e olha, sejam felizes. Um abraço para Um todos. abraço. Obrigado, um abraço a todos.